Olá, povo querido, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Seria de extrema importância que você ouvisse, até porque aqui eu quero falar de preparamento espiritual. Aliás, a falta de preparamento espiritual nos dias que vivemos, isso está claro, está evidente em muitas pessoas, até por conta de tantos maus testemunhos, maus exemplos, ou por conta de tanta coisa que vemos, aonde ficamos horrorizados, escândalos e tudo mais. Isso é falta de preparamento espiritual. E eu quero te mostrar aqui na palavra. Por isso seria de extrema importância que você ouvisse e você vai ver que alguém para executar uma missão que de Deus recebe tem que ter um preparamento espiritual, sim. A falta de preparamento espiritual está levando as pessoas a perecer. Isso seja para quem for, seja para um pastor, um padre, um bispo, um apóstolo, um obreiro. Tudo na vida é necessário que tenha uma preparação. E o fato de muitos não passar por essa preparação, a gente vê os escândalos que vemos nos dias atuais. Olha o que diz aqui em Atos, capítulo 1, também versículo de número 1. Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Percebe que aqui vai mencionar um pouco de cada, do que foi 3 anos e meio do ministério de Jesus na terra. Olha o versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. No versículo 4 diz assim: E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém ou da cidade, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouviste. Percebe que os apóstolos receberam os mandamentos por intermédio do Espírito Santo, só que mesmo recebendo os mandamentos por intermédio do Espírito Santo, Jesus não enviou os apóstolos, que foi levantado por ele, a executar a missão imediata. Jesus mandou que esperasse, porque haveria de passar por uma preparação maior, para que eles estivessem totalmente preparados para então executar a missão a qual de Jesus havia recebido. Já o havia recebido os mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Só que mesmo recebendo os mandamentos por intermédio do Espírito Santo, eles ainda não estavam totalmente preparados como deveriam estar. Por isso Jesus, no versículo 4 do capítulo 1 de Atos, mandou que eles esperassem, ou que não executassem a missão de imediato, mas que esperassem o revestimento espiritual, que eles esperassem ser revestidos de poder, que do alto eles seriam revestidos de poder, para então executar a missão a qual de Jesus havia recebido. Por que a gente vê tantos escândalos? Por que a gente vemos tantos maus exemplos, tantos maus testemunhos nos dias de hoje? Simples, porque a maioria, não vou generalizar, mas a maioria não foram revestidos. E o fato de não estarem revestidos significa que há brecha, há espaço. E esse espaço, ou essa brecha que o adversário está acertando. Por isso a discórdia, por isso a divisão, por isso a ódio, por isso a inimizade na vida da maioria. Porque são pessoas que estão na presença de Deus, até a maioria dos pregadores. E o adversário está atingindo o tempo todo. Por quê? Porque não se prepararam, não se revestiram para executar a missão com qualidade, missão essa a qual de Jesus um dia receber. É necessário estar preparado. Isso, seja o homem ou a mulher de Deus, para estar no altar é qualquer um. Seja o homem ou a mulher, não importa, porque no altar é espírito, o espírito não tem sexo. Mas é necessária a preparação. E o que é a preparação? Está revestido. Porque Jesus é que os apóstolos que Jesus levantou, ele não enviou de imediato. Ele mandou que esperasse. Porque tinha que ter uma preparação maior. Deveria estar revestido. Já o havia recebido os mandamentos por intermédio do Espírito Santo.
Só que mesmo recebendo essa instrução, ou os mandamentos por intermédio do Espírito Santo, Jesus ainda não enviou. Porque ele sabia que mesmo sendo aqueles que ele havia levantado, se ele enviasse de imediato sem estar revestido, o adversário iria acertar, iria atingir. Mas após estar revestido, passa pelo fogo e não se queima. Quem está revestido passa pela tempestade e não se balança. Quem está revestido passa pelas fortes correntezas e elas não te submergirão. O que está revestido passa pelo temporal, passa pela escuridão e não tem medo de nada, porque está revestido pelo poder do Espírito Santo. O que está revestido passa pelo meio dos demônios. Os demônios abrem passagem com alguém revestido pelo poder de Deus passar. E ele não é atingido. Olha a seguir no versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaura o reino de Israel? Algum dos apóstolos questionou: esse é o tempo que restaura o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Alguém dos apóstolos questionou se aquele seria o tempo que restauraria o reino de Israel. E Jesus disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas, ou seja, não existe tempo ou época definido para viver restauração. O tempo ou a época de viver restauração é esse. Quando que é o tempo? Olha o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É o poder da diferença. O poder da restauração, o poder da cura, o poder do livramento, o poder da libertação, o poder que transforma a vida, o poder que restaura. Quando você recebe o poder do Espírito, ali começa um processo de restauração espiritual, um processo de restauração emocional, um processo de restauração intelectual, um processo de restauração aonde causa transformação na vida das pessoas. Ali começa o processo de restauração de cura, processo de restauração financeira, quando você recebe o poder do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você recebe o poder do Espírito, que é o revestimento do alto, ali começa uma nova história na vida daquele alguém. Então, para executar a missão de Deus, é necessário estar revestido de poder, estar revestido de força. Porque ao estar revestido significa estar protegido, estar blindado. E ao estar revestido, protegido ou blindado, não vai haver espaço ou brecha para ser atingido pelo adversário. O adversário vai até tentar, vai lançar os dados inflamados do maligno, mas vai haver uma barreira de contenção espiritual. Vai haver uma proteção espiritual que vai impedir que se alguém que foi revestido do alto seja atingido pelo adversário. Por isso é necessária a preparação. E por isso tem tanta gente levando rasteira na vida. Observa, de vez em quando tem alguns aí que estão caindo, levando rasteira. Tem alguns que estão sendo bombardeados porque não se preparou, não foi revestido. E o não estar revestido vai ser motivo de escândalo. O não estar revestido vai ser motivo de discórdia. O não estar revestido vai ser motivo de ódio. O não estar revestido vai dar mau exemplo, vai dar mau testemunho, como vemos, a maioria, infelizmente. Falta de preparação espiritual. E tem que haver a preparação espiritual para executar a missão que de Deus recebe. Até porque Jesus disse no 8, sereis minhas testemunhas. Ou seja, a pessoa revestida ela é a favor do evangelho. Ela é a favor da verdade contra a mentira. A pessoa revestida ela é a favor do ódio e contra... a pessoa revestida ela é a favor do amor e contra o ódio. A pessoa revestida ela é a favor da verdade contra a mentira. A pessoa revestida, ela é a favor do perdão, ela é a favor da conversão, ela é a favor da união, ela é a favor da concordância. A pessoa revestida, ela é a favor do bem, ela é a favor das coisas boas. A pessoa revestida, ela é a favor da santidade, ela concorda com a palavra. A pessoa revestida, ela discorda do mundo e concorda com a palavra de Deus. A pessoa revestida. Mas hoje a maioria discorda da palavra e aceita o mundo dentro da igreja. Põe qualquer um no altar. Aceita qualquer um para cantar, para pregar, sem ter preparação nenhuma. Não sabe o perigo que é. Não sabe o risco que é. Por isso eu digo a você, seja paciente e não tenha pressa. Tenha calma. Deixa Deus te revestir com o poder lá do alto. Deixa Ele te revestir de poder. Deixa Ele te revestir com o poder do Espírito Santo. Deixa Ele te revestir com as vestimentas celestiais. Alguém está revestido, não tem diabo que possa derrubá-lo.
Um alguém está revestido, está pronto para o que der e vier. Um alguém revestido está pronto para tudo mais. Então seja paciente, tenha calma, deixa Deus te revestir de força, deixa Deus te revestir de poder, deixa Deus te revestir com a presença, porque ao estar revestido, não há Satanás que possa derrubar alguém quando está revestido pelo poder de Deus. Então deixa Deus te revestir primeiro. Olha o versículo 2, capítulo 2, aliás, versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava sentado. Ao estarem revestidos, a Bíblia diz, eles estavam reunidos. De repente veio um som do céu, entrou naquela casa, todos foram batizados e ficaram cheios de poder, cheios de força, cheios do Espírito Santo, cheios da glória, cheios da presença. E aqui eles entenderam o porquê Jesus mandou que esperasse. Então espere, porque você vai ser revestido de poder. Espere, e você se tornará revestido com a presença. Espere, e você vai ser revestido com o Espírito Santo. Espere, e você vai ser revestido com as vestimentas celestiais. Espere, e você vai ser revestido com o poder lá do alto. Espere, e você vai ficar cheio de poder, cheio da presença, cheio da glória, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Espere, e você vai ficar tão revestido. Você vai receber tanto poder, tanta glória, que aonde você chegar, até os demônios vão abrir passagem para você passar em segurança. No nome de Jesus. Então tenha calma, seja paciente, espere, porque você vai ser revestido com o poder lá do alto. E quando você estiver revestido com o poder lá do alto, não vai ter Satanás que te suporte. Não vai ter ninguém que possa te suportar. Você vai passar pela fornalha, pela cova dos leões, você vai passar pela prisão, você vai passar pelas chamas ardentes, você vai passar pelo temporal, mas não vai se abalar, porque os dados inflamados não vai te atingir. Por quê? Porque vai estar revestido pelo poder celestial lá do alto. Vai estar revestido pelo poder da armadura do Espírito. Vai estar revestido de força, revestido de poder. E ao estar revestido, você vai estar pronto e preparado para executar a missão a qual de Jesus você recebeu. Então tenha calma, seja paciente, espere, porque tudo acontece na hora certa. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus abençoe, forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.